Olá pessoal, aqui é o Barbosa do canal Brasileiro Raiz. Se você ainda não se inscreveu, não deixe de se inscrever. Dê o seu like, acione o seu sininho, deixe os seus comentários. Isso será de grande utilidade para que nós possamos aprimorar o canal, com melhores informações, trazendo à baila assuntos importantes, assuntos da atualidade, para que nós possamos estar bem informados, ok? Então, gente, rapidamente nós queremos falar sobre um assunto que a gente percebeu que está muito em baila, muito em voga, né? Que é a famosa desonestidade intelectual. E como é isso? A desonestidade intelectual nada mais é do que uma inverdade travestida de verdade. Ela vem no seu bojo, geralmente é informado por pensadores, formadores de opinião, intelectual, grandes emissores de televisão, jornalistas militantes travestidos de profissionais da imprensa, mestres, e assim sucessivamente. Então, a desonestidade intelectual, ela se dá exatamente no campo dos debates. Quando você ouve muita gente falando coisas que, entre linhas, que se você não fizer uma análise profunda, passa batido e você acredita que é uma verdade. E, na verdade, quando a gente sabe que não se trata realmente daquilo que ele está falando com clareza dos fatos. Até porque quem usa da desonestidade intelectual, ele faz muito uso da fala, ignorando os fatos, ignorando as provas concretas e robustas, que muitas das vezes ele sabe, mas ele não tem nenhum interesse em falar porque ele está querendo camuflar a verdade. E para camuflar a verdade, ele vai usar o quê? Da desonestidade intelectual. Por que eu estou falando isso? Rapidamente, nós vamos fazer uma revisão quando duas pessoas foram chamadas para depor ontem no Congresso Nacional, a Jurema Werneck e o Pedro Halal. E aí, ouvindo essas pessoas, fiquei observando as suas falas. E, em dado momento, o Pedro Halal, ele disse que o Brasil é um dos piores, né, um dos piores países do mundo na resposta à Covid-19. Não há justificativa de postura, segundo ele, da ciência adotada no país. Isso é uma desonestidade intelectual, porque ele, certamente como brasileiro, ele ouviu, né, cientistas, mestres, pessoas profissionais da área, dando detalhes, mostrando provas, mostrando os fundamentos, mostrando evidências. E ele negar tudo isso é uma tremenda desonestidade intelectual. E aí também eu fui observar na sua ficha que ele a sua formação é preparador físico e não mestre na área da ciência. E ele vem falando isso que as pessoas acreditam, porque ele é apresentado de imediato por outros mentirosos como cientista. Aí quando a gente vai fazer uma vasculhação, você vê que é uma farsa, que usa simplesmente a desonestidade intelectual. Ele esqueceu de falar que o Brasil é o quarto país que mais vacina. Vamos colocar 15 dias atrás, o Brasil já tinha com mais de 80 milhões de vacinas, né, aplicadas e mais de 110 milhões de doses entregues, num país de aproximadamente 212 milhões de habitantes. Então ele não fez uso dessas verdades. Daí então podemos classificar que ele está usando a desonestidade intelectual. E a Jurema Werneck, né, quando ela abriu a sua boca elogiando, né, que, segundo, abre aspas, acredito nessa CPI, na liderança e na consistência possível, fecha aspas. Isso foi fala dela. Então, peraí, ela está numa bolha? Ela não conhece o Renan Calheiro? Ela não conhece o Omar Aziz? Ela não conhece outros senadores que ali estão, que são simplesmente homens taxados na corrupção pela força-tarefa da Lava Jato, pelo Ministério Público Federal? Será que ela nunca ouviu falar sobre esses homens para tecer elogios? Isso é uma tremenda desonestidade intelectual, né? Ela falando isso, ela dizendo que gestores locais têm feito um esforço, né, enorme, né, descomunal, para ir contra a corrente e tomar decisões corajosas. Sim, alguns gestores, mas ela poderia falar também que toda essa parafernália
né, dessa doença Covid-19 se dá pelo fato de alguns gestores locais, estaduais e municipais não fazerem uso correto das verbas que foram destinadas a eles. Então isso é uma desonestidade intelectual. Tá? Então, uma farsa, uma inverdade, né, pegando pontos isolados para tentar trazer descrédito àqueles que tanto se esforçam para vir trazer a verdade sobre a doença da Covid. Então isso é uma desonestidade intelectual. E outro fato que me chamou a atenção, que um professor, dentro de sala de aula em Santa Catarina, tentando doutrinar crianças, né, com a sua ideologia política, com a sua militância, doutrinando crianças, quando ele deveria estar dando a aula conforme a grade curricular da qual ele tem que seguir. E ele fazendo doutrinação dentro de sala de aula. Isso é um absurdo. Isso é uma tremenda desonestidade intelectual de um professor fazer isso. Pegar crianças, vamos colocar como exemplo 12, 13 anos, que é como uma esponja, não entende muita coisa ainda sobre política, e ele fazer um resumo daquilo que ele pensa ideologicamente, tentando impor nas crianças. Isso é um absurdo, são coisas que têm que ser denunciadas. Isso é uma desonestidade intelectual. Você pode pensar até contrário de mim, de outros, mas seja honesto intelectualmente. Coloca o contraponto. Coloca o que você pensa, o que você não pensa, mas deixe que as pessoas decidem. Agora, usar de artimanha, usar de desonestidade intelectual é uma tremenda farsa. Então está aí, gente, dado o recado. Não se deixe levar pelo que você ouve no dia a dia, através das grandes mídias, através de jornalistas militantes disfarçados de repórteres, de profissionais, de pensadores, né? de blogueiros, de influenciadores. Não se deixe levar, faça uma análise, porque muitas das vezes ele está falando entre linhas, falando bonito, numa boa retórica, numa falácia, né? E você pensa até que são pessoas sérias, né? São pessoas que realmente estão falando a verdade. Por exemplo, a Jurema Werneck, eu fui pesquisar, ela não tem nem especialização, não fala nem sobre a especialização médica que ela tem. Como é que ela pode dar um palpite se você não sabe nem qual é a especialização dela na área médica? Não tem nenhum trabalho escrito, não tem nenhum artigo reconhecido, né? Aí eu descobri que ela é uma feminista, né, militante em causa própria. Aí é muito fácil, né? Mas usar a sua militância, usar a sua ideologia para tentar falar em nome da ciência é uma tremenda desonestidade intelectual. E o seu Pedro Hall, ele é o quê? Ele é formado em educação física. Brincadeira, né, gente? Brincadeira. Então isso aí, fiquem alerta para que nós possamos estar avaliando muito bem o que você ouve, o que se fala, o que a gente está vendo no dia a dia na grande mídia. Tome cuidado, faça uma avaliação, não se deixe levar pelas entrelinhas das palavras, porque entre a entrelinha das palavras poderá haver e vir muita desonestidade intelectual com falsas informações e você achar que está sendo bem informado. Fica aqui um grande abraço, Barbosa, do canal Brasileiro Raiz. Até a próxima, fiquem com Deus.